Cleópatra Sete Filopator, um nome que ecoa ao longo dos séculos, envolto em mistério, poder e tragédia. A última rainha do Egito Ptolemaico não foi apenas uma figura marcante da história antiga, mas também protagonista de um dos maiores enigmas da antiguidade: sua morte. O que realmente aconteceu com Cleópatra? Teria sido um suicídio teatral com a mordida de uma cobra venenosa, como tantos filmes e livros sugerem? Ou teria sido assassinada, vítima de uma conspiração romana para eliminar o último obstáculo ao domínio total sobre o Egito? Para entender o enigma da morte de Cleópatra, é essencial compreender o contexto político e pessoal em que ela vivia. Cleópatra nasceu em 69 a. Código, em uma dinastia grega que governava o Egito desde a conquista de Alexandre o Grande. Embora descendente de macedônios, ela foi uma das poucas de sua linhagem a aprender a língua egípcia e a se identificar com o povo que governava. Inteligente, astuta e politicamente habilidosa, Cleópatra rapidamente se destacou, assumindo o trono com apenas 18 anos. Seu reinado foi marcado por alianças estratégicas e apaixonadas menos com dois dos homens mais poderosos de Roma, Júlio César e, após seu assassinato, Marco Antônio. Com eles, Cleópatra tentou garantir a soberania do Egito e sua própria sobrevivência política. Porém, ao lado de Marco Antônio, ela se viu no centro de um conflito direto contra Otaviano, o futuro imperador Augusto, em uma guerra que mudaria o destino do mundo antigo. M31A, ou Código. Na famosa Batalha de Axio, as forças de Cleópatra e Marco Antônio foram derrotadas pela frota de Otaviano. Pouco tempo depois teria a Código Otaviano marchou sobre o Egito e o casal real se viu encurralado. Marco Antônio, informado erroneamente de que Cleópatra havia morrido, tirou a própria vida. Dias depois, a rainha também foi encontrada morta em seu mausoléu, aos 39 anos. Segundo o historiador romano Plutarco, ela teria usado uma Ashipidi, uma serpente venenosa, menos para cometer suicídio, após esconder a cobra em uma cesta de figos. Mas essa versão oficial levanta várias questões. Primeiro, a logística. Como uma serpente venenosa teria sido transportada sem risco? E mais importante, seria plausível uma mulher com um instinto de sobrevivência e o amor pelo poder como Cleópatra simplesmente desistir da vida? Teria ela planejado sua morte como um último ato de desafio a Roma? Ou sua morte foi, na verdade, orquestrada por Otaviano para eliminar qualquer possibilidade de resistência futura? Alguns estudiosos defendem que a história do suicídio por mordida de cobra foi uma construção simbólica. Na cultura egípcia, a cobra Menos, especialmente a Naja Menos, era um símbolo de realeza e divindade. Se Cleópatra escolheu esse método, pode ter sido uma tentativa de reforçar sua imagem como deusa viva até o último suspiro. No entanto, existem fortes indícios de que essa narrativa foi moldada por autores romanos, como forma de dramatizar a queda do Egito e engrandecer o triunfo de Otaviano. Outro ponto que alimenta as teorias alternativas é o comportamento frio e calculista de Otaviano. Ao chegar a Alexandria, ele sabia que manter Cleópatra viva poderia ser um risco. Ela era carismática, influente e ainda poderia ser uma ameaça à sua autoridade. Elimina Cleópatra, ainda que sob a aparência de um suicídio, teria sido politicamente conveniente. Segundo alguns relatos, Otaviano teria ordenado que Cleópatra fosse vigiada constantemente, o que torna improvável que ela tenha conseguido se matar sozinha. Uma teoria alternativa, proposta por alguns historiadores modernos, sugere que Cleópatra pode ter usado veneno, e não uma cobra. Ervas como acônito e cicuta, conhecidas por seus efeitos letais, estavam disponíveis na época e poderiam ter sido misturadas em uma bebida ou pomada. Isso explicaria a ausência de marcas visíveis no corpo da rainha, algo que algumas fontes romanas mencionam. Além disso, há registros de que seus criados morreram ao mesmo tempo, o que levanta suspeitas sobre o uso de uma substância envenenada compartilhada entre eles. Mas e quanto à motivação? Cleópatra era uma estrategista, uma mulher que enfrentou legiões, que se uniu a dois dos homens mais poderosos do mundo romano e que governou um dos impérios mais antigos do planeta. Seria coerente com sua personalidade abdicar do trono, do filho e da vida sem lutar? Há quem diga que sua morte foi seu último ato político. Ao se recusar a ser levada a Roma como troféu de guerra, menos um destino humilhante que Otaviano havia reservado para ela, Cleópatra teria retomado o controle de sua narrativa, encerrando sua vida por escolha própria. Entretanto,
há um fator muitas vezes ignorado: Cesarião, o filho que Cleópatra teve com Júlio César. Tecnicamente, Cesarião era o herdeiro legítimo de César e poderia reivindicar a posição de imperador. Para Otaviano, que buscava consolidar o poder absoluto, o jovem era uma ameaça direta. Após a morte da mãe, Cesarião foi capturado e executado por ordem de Otaviano. Se Cleópatra ainda nutria esperanças de salvar o filho, sua morte pode ter sido desencadeada apenas ao descobrir que isso era impossível. Curiosamente, o corpo de Cleópatra nunca foi encontrado. Isso por si só já é motivo de fascínio e mistério. Supõe-se que ela e Marco Antônio tenham sido sepultados juntos em um túmulo luxuoso em Alexandria, mas nenhuma escavação moderna encontrou esse local. Alguns arqueólogos acreditam que o túmulo foi destruído por terremotos e inundações, que alteraram drasticamente a paisagem da antiga cidade egípcia. Outros acreditam que o túmulo pode estar enterrado sob as águas costeiras da Alexandria, moderna ou escondido em alguma estrutura ainda inexplorada. Nos últimos anos, escavações lideradas pela arqueóloga Zahi Hawass em locais como Taposiris Magna, a cerca de 45 quilômetros de Alexandria, reacenderam as esperanças de encontrar os restos mortais da rainha. Templos, moedas e objetos com inscrições relacionadas a Cleópatra foram encontrados, mas nada conclusivo. Se o túmulo fosse de fato descoberto, talvez o mistério da sua morte pudesse finalmente ser resolvido, com exames forenses revelando sinais de envenenamento, ferimentos ou outro método. Enquanto isso, o enigma da morte de Cleópatra continua a alimentar a imaginação popular. Ela é representada como heroína trágica, amante apaixonada, estrategista calculista e mártir de um império em declínio. A própria imagem da rainha se tornou um símbolo da luta entre o poder pessoal e a máquina impiedosa do Império Romano. Ao longo de séculos, Cleópatra foi retratada por Shakespeare, Elizabeth Taylor, séries de Netflix, videogames e romances históricos, mas em todas essas versões um elemento permanece constante: o mistério. Ninguém pode dizer com absoluta certeza como ou por que ela morreu. E talvez seja isso que eternize sua lenda menos a dúvida: o mistério. A possibilidade de que sua morte, assim como sua vida, tenha sido um jogo de poder até o fim. No fim das contas, o que restou de Cleópatra não foram apenas os relatos históricos, mas a lenda de uma mulher que desafiou Roma, que encantou os maiores líderes de seu tempo e que transformou sua própria morte em um enigma imortal. O mistério de sua morte continua ecoando através dos séculos como uma pergunta sem resposta a menos. Mas talvez seja essa a essência dos grandes mitos: permanecerem vivos enquanto houver quem os questione.